Bom, bom dia pessoal. Essa vai ser o segundo vídeo, a segunda live que eu faço. E a ideia tem sido cada vez mais propor algumas ideias que auxiliem nesse momento difícil da vida do Brasil. Na realidade, não é nem um momento difícil, é um momento bizarro, absolutamente bizarro. E eu gosto muito da ideia de aprender a viver bem. Por que aprender a viver bem? Porque a gente não nasce sabendo. A gente não nasce sabendo matemática, a gente não nasce sabendo nem nosso nome, quiçá lidar com as dificuldades da vida. Então a gente precisa aprender. E um dos aspectos que está ocorrendo nesse momento é um bombardeamento de notícias ruins de tudo que é jeito. Mas no que se refere ao corona, o bombardeamento ele acabou batendo em pontos fracos do ser humano. Pontos frágeis, pontos vulneráveis. Viver é mais ou menos muitas vezes como caminhar num campo minado. A gente vai caminhando e se a gente não pisar na mina, ela não explode, mas tem sido colocado muitas minas com relação à morte. E aí quem não tinha, ou achava que não tinha fobia da morte, começou a ter o medo da morte. Bom dia, pessoal. Bona, Jaque, Vivian. E o que acaba acontecendo? Televisão, a mídia está ganhando muito dinheiro com essa ideia do coronavírus. O Ibope explodiu. Eles não estão preocupados se a maneira como eles colocam exatamente as ideias na mídia, se eles estão fazendo bem ou mal. A ideia é ganhar dinheiro. Então é colocado um bombardeamento esmagador manhã, tarde, noite, madrugada. É uma visão que eu considero bastante terrorista, que dá dinheiro para eles. Aliás, detalhe, já fica aí uma ideia que eu tenho proposto para alguns dias, para algumas pessoas. Bom dia, Denis. Cuidado com o excesso de mídia tóxica. Tem mídias que fazem mais mal do que bem. Observem como vocês têm visto a mídia, como vocês têm se sentido. É discutível até onde vale nós continuarmos a ver coisas sobre o coronavírus. Quem que não sabe como evitar, como contrair hoje em dia? Quem que não sabe como não passar adiante? Quem não sabe o que fazer se começar a desenvolver alguns sintomas? Nós já sabemos de tudo isso. Eu fui atender alguns pacientes presencialmente na quinta-feira, na quarta também. E aí eu ia almoçar no posto de gasolina. E aí eu olhei para a mídia e vinha mais uma frase do estilo: alguém fora do público de risco com 25 anos de idade morreu. Você pode ser o próximo. É um terror o que estão fazendo. Mas tudo bem. A gente precisa aprender a lidar com essas coisas. E de novo, aprender. Tem uma frase, uma ideia que eu trouxe muito para mim ao longo da minha vida. A sabedoria é tão mais necessária quanto mais
difícil for a vida da pessoa. Quem é que precisa aprender a lidar com traição? Quem é traído. Quem precisa aprender a lidar com a morte? Quem sabe que vai morrer. De novo, eu quero ser um pouco específico nesse ponto. Eu vou conversando com vocês e vou notando uma outra colocação que estão fazendo, só para depois abordá-la. Sobre, sim, Liz, o jornalismo é simples, ouvir ambos os lados, duvidar dos dois. Ambos os lados, os 3 lados, os 4 lados, os 5 lados. O que não faltou foram lados em toda essa pandemia. Pois bem, a sabedoria é tão mais necessária quanto mais difícil for a vida de alguém. Hoje a gente sabe que vai morrer, sabe do latim sapere, que dá origem à palavra sabor. Hoje a gente saboreia esse fato, hoje a gente sabe que a gente vai morrer. E aí isso despertou a fobia da morte. Pois bem, como lidar com a morte? Como lidar com o medo da morte? Se tu perguntares isso para um padre, vai ter um tipo de resposta. Se tu perguntares isso para um rabino, vai ser outra resposta. Se tu perguntares isso para um filósofo do estoicismo, vai ser outra resposta. Para Epicuro vai ser outra resposta. Para Cícero, para o espiritismo, é simples. Qual a melhor forma de lidar com a morte? A resposta é muito simples. Cada um precisa criar a sua. Não tem a resposta certa. Nós precisamos criar a nossa maneira, com ajuda, se necessário, por que não? De novo, com a ajuda de sacerdotes, ou de um amigo, ou de um pai, de uma mãe, de um profissional da área de saúde. Então, qual a melhor forma de lidar com essa fobia? Primeiro, que talvez a ideia não seja ficar sem o medo da morte, mas transformar a fobia em medo. No primeiro vídeo eu coloquei um pouco disso, ele está à disposição no YouTube, também no Facebook. E medo auxilia a viver bem, fobia é o medo que dificulta a vida desnecessariamente. Então muitas vezes a ideia vai ser transformar a fobia em medo. Quando é que a gente consegue transformar a fobia em medo? Quando a gente aceita parcialmente que o objeto do qual nós gostaríamos de estar fugindo, o nome disso é medo, é aceito. Ou seja, tem pessoas que não conseguem nem pensar sobre a morte porque dói tanto, então eu não quero nem pensar sobre o assunto. É como fobia de avião. Eu tenho tanto medo que eu não vou nem entrar no avião. Como é que a gente pode aprender a lidar com a fobia de avião? De novo, a fobia de avião não existe. O que existe eventualmente é a fobia do sofrimento na eventualidade de uma queda do avião e eventualmente da própria morte que viria dessa queda. Então, a fobia da morte. Então tem pessoas que dizem, bom, porque eu tenho fobia da morte? Claro que elas não sabem que é fobia da morte, muitas vezes elas apenas pensam, é fobia de avião, então eu vou fazer um tratamento para fobia de avião. Ninguém tem medo de fobia de avião. Oi, Paula, Luciane. Então a ideia é aceitar a própria morte. Como que a gente faz isso? Como que a gente aprende a aceitar a própria morte? Primeiro a gente precisa entender que eventualmente a gente não tem o medo da morte, mas eventualmente de coisas associadas à morte, como o sofrimento pré-morte. Algumas pessoas vão sofrer 0, tem gente que vai morrer de infarto fulminante e vai morrer sem saber que morreu. Então, medo do sofrimento pré-morte,
medo do fim em si, medo do que eventualmente pode acontecer depois da morte. Então, nós precisamos identificar. Muitas mulheres começam a ter fobia da morte, principalmente depois do filho ou dos filhos nascerem, porque elas começam a se perguntar, se eu morrer, quem é que vai cuidar dele ou dela? E aí a pessoa começa a ter medo da morte exatamente por causa disso. Então, pense no que lhe gera medo em relação à morte. Pois bem, o medo em relação à morte pode ser em relação à própria morte ou à morte de outra pessoa. Essa fobia, esse medo. Como eu coloquei anteriormente, cada um vai dar uma resposta diferente. E não existe a resposta certa. Ao longo da minha vida, ao longo profissional, pessoal, uma das coisas que eu mais vi foi exatamente esse medo, essa fobia, e eu cheguei a uma conclusão que funcionou para mim. Não sei se vai funcionar para você, funcionou para mim, que vai ser praticamente usar a morte como uma inspiração para a vida, no sentido de que, ao saber que eu vou morrer, a pergunta é como eu vou viver até lá. Essa é a grande pergunta. Não tem como ir contra a morte, é como ir contra a gravidade. É impossível. A ideia é aceitar isso e viver bem até onde for possível. Pois é, bem-vinda, Érica. Tenho medo de como vou morrer, por exemplo, o pavor de morrer queimada. Eu vou falar de uma maneira meio objetiva, eu espero que não aparente ser fria, porque tem nada de frieza. A ideia é que nós podemos pensar que se a gente fosse morrer queimado, nós morreríamos em 3 minutos, em 5 minutos, em 30 segundos. E aí a gente pode se perguntar, eu vou focar naqueles últimos momentos da minha vida? Vai doer? Morrer queimado, sem a menor dúvida, doeria. Mas a ideia não é focar no fim. A ideia é focar na vida até o fim. A ideia... Tem gente que vira para mim... A minha avó morreu de câncer e os últimos 2 ou 3 meses dela foram terríveis. O último ano foi ruim, mas os últimos 2 ou 3 meses foram terríveis. E aí, eu pergunto, quantos anos a tua avó viveu? Ela diz, 81 anos. Então, 81 anos, 972 meses... E tu estás focando nos últimos 2 meses. Como é que foram os outros 970 meses da sua avó? Então focar na vida, não na morte. Focar no que teve de bom, do que você vivenciou com a pessoa. Então, eu estou vendo aqui algumas coisas bem interessantes. O pessoal vai colocando dentro do possível, eu vou abordando as ideias. Mas, por exemplo, o medo de passar mal e não dar tempo de socorrer. Flávia. Sim, sempre existe essa possibilidade de nós passarmos mal, descobrirmos que a gente vai morrer daqui a 15 segundos. E aí não dá tempo de socorrer. E é isso, muitas vezes, não vai dar tempo. Uma vez eu estava numa palestra sobre hipnose e dor, num congresso, e era um congresso de medicina. E aí eu brinquei com o pessoal que estava, perguntando, bom, qual é a função do médico? E eles disseram, salvar vidas. E eu brinquei dizendo, não, a função de vocês é protelar a morte e melhorar a qualidade de vida das pessoas até lá, porque
salvar, vocês não vão salvar, em algum momento vai vir a morte. Então, por um lado, nós podemos pensar sempre nos dois aspectos. Vou criar situações para evitar a morte. Ótimo, eu sou completamente a favor disso. Eu vou tentar ter uma vida minimamente saudável. Quando eu falo minimamente é porque tem muitos exageros hoje em dia sobre ser saudável. Mas minimamente saudável. Então eu vou ver minimamente saudável. Vou tentar viver da melhor forma possível. Até pro dia que for o meu fim. Que eu consiga encontrar meu fim dizendo: não desperdicei a minha vida. Bem-vinda, Leandra. Então, eu gosto de propor algumas reflexões. Então, pergunta sobre, simbolicamente, fobia de avião. A gente tem que cuidar um pouco para sempre se perguntar e perguntar para o paciente o que de pior pode acontecer ao... tem que cuidar muito, porque senão a gente fica numa abstração, mas aí já é uma discussão um pouco mais da psicologia. Nós precisamos aprender a perguntar para o paciente o que de pior pode acontecer ao entrar no elevador, o que de pior pode acontecer ao entrar no túnel, o que de pior pode acontecer ao entrar num avião, ao ter uma doença, o que de pior pode acontecer. Eu atendi uma vez um paciente que ele virou para mim e disse, quase com vergonha: Bayar, eu tenho fobia de aferir a pressão, eu tenho fobia de mensurar minha pressão sanguínea. E eu virei para ele e perguntei: ok, o que pode acontecer de ruim ao aferir a pressão? E ele disse: ela está alta. E qual que seria o pior em relação à pressão estar alta? Eu posso estar doente. E o que seria o pior de estar doente? Eu morrer. Eu virei para ele e perguntei: e se tu soubesses que tu aferirias a pressão e tu ficarias tranquilo com relação à ideia de que você não vai morrer, como você acha que você se sentiria? Bem. Portanto, obviamente, a fobia não era de aferir a pressão, mas sim da possibilidade de descobrir que podia morrer. E a terapia foi aprender a lidar com a morte. As variações, a variação mais atual em relação à fobia da morte que aparece é a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? É quando eu tenho medo de ter uma crise de ansiedade ou medo de passar mal, e esse medo é o que provoca a crise de ansiedade. Se a crise de ansiedade foi provocada pelo medo de ter crise de ansiedade, o nome disso é síndrome do pânico. Mas por que no geral as pessoas têm a síndrome do pânico? É pelo medo de ter crise de ansiedade? Não. Tu perguntas para o paciente qual é o pior de ter a crise de ansiedade, e a pessoa fala: a sensação de morte. E aí tu perguntas: se você soubesse lidar bem com a morte, você acha que incomodaria tanto a ansiedade? A pessoa diz: não. 95% dos pacientes que eu atendo com síndrome do pânico, elas são curadas aprendendo a lidar bem com a morte. Ótimo, Érica. Então, fazer exercício respirando e tentar mudar o pensamento ruim é ótimo. Vamos pensar em dois aspectos bem diferentes. De um lado, lidar com o efeito. Ansiedade é efeito. Ansiedade é efeito de alguma coisa que passou pela nossa mente. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Será que vai acontecer isso de ruim? Será que eu vou errar? O que vão pensar a meu respeito? Essas ideias geram ansiedade. Então, ansiedade é efeito. Então, tu pode lidar com o efeito e com a causa. Então, o efeito, uma das formas de lidar com o efeito é realmente o relaxamento. O ideal é tu ires pelos dois caminhos. O caminho tanto de aprender a relaxar como lidar com a causa da ansiedade. Ninguém nasce ansioso.
A ansiedade são os efeitos das preocupações que nós temos, das exigências que nós possuímos. Então há que se perguntar o que é que está passando na minha cabeça que está gerando esse desconforto. Então, aprender a viver bem. Aprender a viver bem é definitivamente algo complexo. E aqui vai uma ideia. Para falar disso, vamos falar de virtudes. O que seriam virtudes? Virtudes podem ser concebidas de diferentes formas, podem ser entendidas de diferentes formas. Aqui eu acho melhor para mim. Virtudes são os conhecimentos ou capacidades que levam a um fim. Então, a gente pode perguntar quais as virtudes necessárias a um jogador de tênis. Ele tem que ter resistência, ele tem que ter determinação, ele tem que saber lidar com o erro, porque se ele não souber lidar com o erro, a hora que ele errar uma bola, ele pode ficar tão desconcentrado que aí ele vai perder o jogo. Então, quais as virtudes de um jogador de tênis? Uma delas vai ser aprender a lidar com os próprios erros. Ora, o que mais? Força, resistência, conhecer diferentes estratégias e por aí vai. Quais as virtudes necessárias a um chefe de cozinha? Conhecer diferentes ingredientes, conhecer diferentes maneiras de cortar uma carne. Pois bem, quais as virtudes para viver bem? O que é que eu preciso conhecer? O que é que eu preciso saber sobre a vida para viver bem? Em grande parte, a gente pode dizer que tem pessoas que estão imunes à pandemia psicológica na medida em que elas já têm uma forma tranquila de lidar com a morte. Se eu souber lidar bem com a minha morte, a ideia de que eu posso morrer não vai me afetar. Se eu souber lidar bem com a morte de alguém que eu amo, a ideia, eu vou ficar até com medo, mas não com a fobia. Então, isso de alguma forma eu vou estar imune. Aprender a lidar com a perda, aprender a lidar com a morte. E de novo, cada um vai achar o seu caminho. E para mim a melhor forma é viver bem. E para viver bem é necessário aprender a viver bem. E para eu aprender a viver bem é necessário desenvolver ou buscar virtudes para viver bem. Aprender essas virtudes. Quais as virtudes necessárias para viver bem? A gente pode pensar viver bem em inúmeras áreas da vida, não apenas em uma. Como que eu faço para viver bem no sentido de ser um bom profissional, de trabalhar no que eu gosto? Talvez estudar mais. Esforço é um tipo de virtude. Aprender a se esforçar, aprender a ter disciplina é uma virtude para a profissão. Quais outras virtudes com relação à profissão? Eu ser determinado, eu refletir, buscar estudar sobre a área da melhor forma possível. E todas essas ideias vão me permitir trabalhar bem, ser um bom profissional, viver bem nessa área da vida. Quais as virtudes necessárias para eu ter uma boa saúde? Me alimentar bem, saber como me alimentar bem. Quais as virtudes que eu preciso desenvolver para me relacionar afetivamente com alguém? Então, a gente pode pensar, bom, para aprender a se relacionar bem com alguém, você precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Você precisa aprender a conter, muitas vezes, a sua raiva, porque vai ser normal ter raiva em alguns momentos, num mês, numa semana, num dia. Então, quais as virtudes necessárias para eu conseguir lidar bem com um filho, com uma filha? Quais as atitudes necessárias para ser uma boa mãe, um bom pai? Resumo da ópera.
Nós precisamos desenvolver virtudes para vivermos bem em relação a diferentes coisas. Márcia, como estamos, Márcia? Faz tempo. Há pessoas que não estão com medo da morte, assim, do desconhecido, do novo mundo que vem aí. Opa, bem colocado. Sim, sem a menor dúvida. O que é que vem depois? Em grande parte, a gente pode pensar em termos econômicos, a probabilidade que vai vir uma crise econômica, não vai vir não, né? Vai piorar. Vão ter outras mudanças, particularmente tem um tipo de mudança que eu acho que vai acontecer, que vai ser muito interessante, que vai ser as implicações de conseguir trabalhar de casa. O home office, eu acredito que vai ser uma bela de uma mudança. O desconhecido, eu entraria muito nesse campo, crise econômica e alterações com relação ao home office. Algumas pessoas estão dizendo, as pessoas vão gastar menos, as pessoas vão se preocupar menos com uma ou outra coisa. Algumas sim, acho que a maioria não. É que nem infarto, se tu conversares com uma pessoa que acabou de infartar, ela infartou ontem, anteontem, há uma semana, tu perguntas para ela, bom, e agora o que tu vais fazer? Eu vou mudar. E essa mesma pessoa, 2 meses depois, continua sendo como ela era 3 dias antes do infarto. Então, muitas vezes, tem pessoas que vão fazer um bom uso de tudo que está acontecendo. E eu gosto muito da ideia de realmente aprender a lidar com a vida, para a hora que a morte chegar, tu não dizeres, desperdicei. Eu vou fazer uma colocação, pode parecer um pouco mórbida. Grande Jorge, eu vou deixar ela assim, disponível. Logo depois ela fica um dia e depois vai para o YouTube e para o Facebook, então são outros lugares para poder assistir isso. Então, peço tolerância pela forma como eu vou falar agora, mas eu acho importante. Se você fosse morrer hoje à noite, você diria que viveu bem até onde você pôde viver? O que você gostaria que escrevessem na sua lápide? O que você gostaria de dizer para si mesmo? Grande Karina, linda. O que você gostaria que dissessem? O que você gostaria de dizer para si mesmo sobre a sua vida no fim da sua vida? Que nota que você gostaria de dar no final da sua vida para você mesmo, para a sua vida, na profissão, nos relacionamentos? Esses são os cachorros incomodados com a vida, com algo da vida. Então, a ideia fica exatamente essa: o que eu preciso aprender para viver bem? Vamos fazer 2 perguntas que são a mesma coisa. Perdão, são 2 lados da mesma moeda. Num lado, o que eu aprendi sobre a vida que está me fazendo mal? O que eu penso sobre a vida que me faz mal? Ronaldão. Muitas vezes a gente aprende um monte de bobagens sobre a vida. E aí nós vamos reproduzindo essas bobagens, dificultando nossos relacionamentos, dificultando nossa vida profissional, dificultando a nossa saúde. Então, o que nós aprendemos sobre a vida que está nos fazendo mal? Um trauma, tomado as devidas proporções, não deixa de ser uma aprendizagem. Uma aprendizagem, um momento de uma aprendizagem intensa e dolorosa, e essa aprendizagem intensa e dolorosa agora vai dificultar a tua vida. Então, o que
eu tenho aprendido, o que eu aprendi de ruim. A gente tem uma série de ideias que a gente não percebe. Eu não gosto muito da ideia de errar ou acertar num vínculo afetivo, por exemplo. Eu gosto muito da ideia de quais características eu possuo que dificultam um relacionamento. E muitas vezes essas características que eu possuo, que dificultam o relacionamento, eu aprendi elas. Eu as aprendi quando criança, vendo meus pais assistindo filmes. Aqui vai um detalhe, muitas crianças, os pais querem ensinar coisas para os filhos, só que os programas que os filhos assistem estão ensinando outras coisas. Um programa infantil adolescente pode influenciar tanto uma criança quanto ideias ou propostas dos próprios pais. Então, por um lado, o que é que eu aprendi ao longo da minha vida que está dificultando a minha vida? Por outro lado, o que é que eu estou precisando aprender para viver bem? Se eu cresci com uma mãe ou com um pai super intolerantes em relacionamentos, a tendência é que eu vou me tornar um homem intolerante em relacionamentos. Se eu cresci com um pai, uma mãe, avó, tio ou tia depressivo ou ansioso, a tendência é que eu vou aprender a olhar para o mundo dessa forma. Aqui vai um exercício. Esse é um exercício de psicoterapia, pessoal. E o que é um exercício de psicoterapia? Em última análise, a psicoterapia tem duas finalidades. Num lado, autoconhecimento, conhecimento. No outro lado, aprender a lidar com o que foi conhecido. Então, entender a vida como é, aprendendo a lidar bem com a vida. Nisso consiste a psicoterapia. Então, exercício de psicoterapia. Elenque, faça uma lista de características positivas e negativas das pessoas que te educaram. Como era meu pai, como era minha mãe, características boas, características ruins. Faça uma lista. E aí, depois de fazer essa lista, faça a pergunta: quais características eu possuo que são similares? Eu fiz isso uma vez comigo. E o que eu descobri é que às vezes eu achava características ruins da minha mãe ou do meu pai. Eu percebi que eu era pior. Terrível, terrível, mas era verdade. Então, essa seria uma das características. Paula, bem colocado. Pessoas querem cada vez mais que pensemos como elas. Isso se torna uma dificuldade em relacionamento, trabalho, amizade. Perfeito, é verdade. E eu diria que isso foi ao longo da história da humanidade. O que era morte aos infiéis? Era morte a quem acredita em coisas diferentes daquelas que eu acredito. Você tem que pensar como eu, você tem que acreditar no que eu acredito. Caso contrário, eu mato você. Nisso que se basearam várias guerras. Nesse absurdo de que se você pensar diferente, eu te mato. E sim, de uma maneira geral, as pessoas vão muitas vezes... Eu peço perdão aos cristãos, mas eu vou dar um exemplo. Enfim, vamos pensar num jesuíta que encontrava um índio. O jesuíta chegava para o índio e dizia: olha, índio, você está errado, você eventualmente não é civilizado, porque você não tem a cultura que eu tenho, porque você não pensa o que eu penso, porque você não tem a moral que eu possuo, você não acredita no Deus que eu acredito, então você está errado. E agora, por causa disso, eu vou te ensinar a ser mais civilizado, a ser como eu. E nesse sentido, muitas vezes eu brinco com essa ideia de
Cuidado para não ser excessivamente jesuíta no sentido de querer ficar convencendo os outros que a tua ideia é sempre a melhor. Existem 2 tipos de verdades na vida. Como a terceira variação, mas são 2 tipos de verdades na vida. Uma é aquela que é indiscutível, é universal, vale para todo mundo. E não é uma questão de ponto de vista. Como, quanto é que é 2 mais 2? Não tem mais de uma resposta. Qual é a velocidade da aceleração gravitacional? Não tem outra resposta. Então, quando tu fores para a área de exatas, química, física, biologia, não vai ter outra resposta. Então, não tem que discutir esta parte, mas tem uma outra parte que é bem diferente, que é tudo que se referir a gostos e crenças, como viver bem. Aí não tem a resposta universal, é tudo um ponto de vista. Qual a melhor religião? Ter ou não ter filhos? Ser rico ou não? Qual o melhor chocolate? Qual o melhor filme? O que fazer com a vida? Por isso que se vocês forem ler esse tipo de reflexão sobre o que fazer com a vida, de 2.500 anos atrás, vai parecer que foi escrito ontem. Se vocês forem ler o estoicismo, epicurismo, parece que escreveram ontem. Por isso que é tão importante aprender a viver bem, sabendo que não vai ter apenas uma resposta, e a nossa ideia sobre como viver bem vai ser apenas nossa, e outra pessoa vai pensar o oposto, vai ter tanta certeza quanto, e vai dizer, não, você que está errado. E é verdade, porque não existe o certo, no que se refere a como viver bem. Marcela, pergunta simples, né? Qual o sentido da vida? Essa é fácil de responder. O sentido da vida é aquele que você der para ela. Qual que é a ideia? É entender que o meu sentido que eu dou para minha vida vale para mim e eventualmente não vai valer para outra pessoa. O problema, e a gente volta porque estava sendo colocado com relação ao que o Paulo disse, é que muitas vezes eu vou querer dizer para o outro que o meu sentido da vida tem que ser seguido pela outra pessoa também. O que é mais valoroso? Passar a vida ajudando pessoas, trabalhar para comprar uma Ferrari, ou passar a vida jogando videogame? São todos tão importantes quanto, dependendo de quem responder. E é isso que significa, em grande parte, entender que nós pensamos como nós o fazemos, e a outra pessoa pode pensar diferente, e ela está tão certa quanto nós. Nós temos essa facilidade de dizer, você está errado. Por que eu estou errado? Porque você não pensa como eu. E não. A pessoa pode ter tantas razões quanto. Agora, propõe uma virtude, a aprendizagem de uma virtude, que é a virtude, e se eu pudesse dar uma regra de ouro para relacionamentos, sejam afetivos, sejam profissionais, a regra de ouro seria eu me colocar no lugar da pessoa, eu me colocar no lugar de todas as pessoas, e a partir desses pontos de vista, eu vou ter uma visão maior sobre as coisas. Vamos falar um pouco de quarentena horizontal versus flexibilização da quarentena, finalização da quarentena. Vamos brincar com essas perguntas e respostas. Pergunta para quem é rico ou para quem está com salário garantido e tem uma casa legal para ficar.
o que ela acha da quarentena? Legal, boa pergunta. Agora, pergunta para uma pessoa que é pobre e, infelizmente, está existindo um aumento da pobreza. Óbvio, muitas pessoas estão sem trabalho, muitas pessoas trabalham de manhã para comer à noite. E aí vira para essa pessoa e diz: olha, se você sair de casa, você tem a probabilidade de pegar o coronavírus e só ser coronavírus positivo, sem ser Covid. As pessoas estão confundindo. Eu tenho Covid. Não, você não tem Covid, você tem coronavírus positivo. É que nem HIV e AIDS. A pessoa pode ter HIV e não ter AIDS. Então, se eu me colocar no lugar de um pobre, a tendência é que eu não vou conseguir defender a quarentena horizontal. Porque tu vai chegar para ele e dizer, se você sair de casa, existe a probabilidade de 99,8%, 99,7% de que você vai viver. E 0,2% ou 0,3% de que você vai morrer se você contrair o vírus. Chega para essa pessoa que trabalha de manhã para comer à noite e diz: o que você prefere, quarentena horizontal ou vertical? E, honestamente, vou voltar à pergunta anterior, a colocação anterior. Mais fácil ele morrer de fome? Concordo plenamente, Érica. Que é os pontos de vista. Eu sou a favor de todo mundo ter a liberdade de decidir. Eu não acho que nenhum governo tem o direito de dizer você não vai trabalhar e buscar o seu sustento. Isso é fascismo. Isso é um absurdo. Então, a ideia seria sempre se colocar no lugar de diferentes pessoas. Sempre diferentes pessoas. De novo, isso mesmo, Paulo? Então, se você sair de casa e você contrair o vírus, você não vai ter de jeito um respirador, porque você pode estar tirando o lugar de outra pessoa que se cuidou e ficou em casa. Então, essa pessoa que se cuidou merece mais do que você. Vai falar isso para o cidadão que disse assim: posso sair de casa para eu poder trazer comida à noite para minha família? E a pessoa saiu, ela contraiu o vírus, e ela vai pegar o respirador porque ela estava defendendo a família dela, e a pessoa diz: não, você saiu de casa. Eu fiquei em casa, eu tinha salário garantido, e agora você vai ficar em casa. Para quem me fala que defende pobre, falar esse tipo de coisa é um absurdo. Então, se colocar no lugar de diferentes pessoas, essa é uma das grandes virtudes necessárias para viver bem, que acaba sendo a melhor forma de lidar bem com a morte. Eu acompanhei algumas pessoas morrendo. Todos nós vamos chegar lá um dia. Eu acompanhei algumas pessoas morrendo. E ficou nítido. Quem viveu bem acabou morrendo bem. Portanto, de novo, a ideia de que a melhor maneira de lidar com o fim acaba sendo viver bem até lá. Ronaldão, eu não estou lendo a tua aqui. Pior é que quem está empregado remoto agora, achando que está bem, sem ver que lá na frente, devido à quarentena, pode ficar desempregado. Exato, Ronaldão, é isso aí, cara. Porque não tem papo. A crise vai afetar 98% dos trabalhadores. Claro, a vida vem antes da parte econômica, é verdade, só que a parte econômica, principalmente para os pobres e para a classe média, baixa classe média, ela dá sustento, ela dá vida. Se a pessoa não trabalhar, ela vai morrer. Vamos pensar num cálculo simples, agora vamos nos colocar no lugar da classe média, que é o meu caso. Se eu perdesse o meu emprego, como é que eu vou pagar mês que vem o convênio de saúde?
Se eu perder meu convênio de saúde, a probabilidade é que eu não vou morrer por Covid, mas de outras coisas. Eu vou precisar do convênio para essas outras coisas. Oi, Miriam. Poderia explicar melhor o que queria dizer que vai morrer bem, quem viver bem? Imagina que uma pessoa está morrendo. E eu já acompanhei algumas. E aí tu perguntas para a pessoa como é que foi a sua vida. E ela diz: vivi bem. Tive um bom casamento, ou bons relacionamentos. Tive 3, 4 casamentos, mas fui feliz. Tive filhos, não tive filhos. Eu curti bem minha vida, eu fiz o que eu queria. Dentro do que foi possível, eu usei bem a minha vida. Dentro do que foi possível, eu tive amigos. Eu fiz o que tinha sentido para mim. Então essa pessoa vai ter mais facilidade para lidar com o próprio fim do que a pessoa que viveu mal e ela quase morre. Eu brinco que as pessoas deveriam quase morrer a cada 6 meses sem sequelas orgânicas. Montaigne, se não me engano, Montaigne dizia que nós deveríamos dormir num quarto cuja janela desce para o cemitério, para lembrar que um dia vai ser nós lá e que, portanto, curta a vida hoje. E eu não estou falando de coisas do estilo, nossa, vamos ter felicidades super intensas todos os dias, o dia inteiro, até porque isso não é verdade, isso não existe. Em grande parte essa é a defesa de quem usa cocaína ou crack. Eu vou usar essas drogas para ficar feliz todos os dias. Não me parece uma boa ideia. Então viver bem para lidar bem com o próprio fim. E aqui vai um detalhe. Para viver bem, é necessário esforço. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os hospitais particulares, grande bona. Os hospitais particulares estão passando por crise financeira no Brasil, por suspensão dos procedimentos de rotina. Nos Estados Unidos está havendo demissão nos hospitais de agentes de saúde. Bona, essa aí é coisa, né? Vai pegar em todo mundo isso. Isso é um terror. Pessoal, o Bona é médico, acupunturista, anestesista, enfim, ele sabe do que ele está falando. Miriam, nesse caso também temos que estar bem conosco, sem a menor dúvida. Tem uma ideia que diz o seguinte, essa ideia vem de Sêneca, e eventualmente antes de Sêneca. Sêneca viveu no século, falar século I é meio estranho, mas enfim, ele nasceu, se não me engano, no início, lá pelo ano 5, alguma coisa assim, e morreu antes do ano 100. Então, Sêneca dizia, cuidado com a má companhia ao ficar sozinho. Nós precisamos nos tornar tão amigos para nós como seria o nosso melhor amigo. E eu vou usar uma frase que eu gosto muito do Renato Russo, grande homem. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Ficaremos acordados imaginando alguma solução. E é isso, são os nossos monstros que nos mantêm acordados. Ansiedade, diga-se de passagem. E aí a questão é que se eu aprender a lidar bem com os próprios monstros, a tendência é que eu não vou ter medo de ficar sozinho. Então, boa parte de ficar bem na própria companhia significa eu aprender a lidar com os meus medos, com as minhas pressões, com as minhas exigências. Então, quais as virtudes que eu preciso desenvolver em mim, que eu preciso aprender? Insisto na palavra aprender. Nós não nascemos com essas virtudes. Quais as virtudes que nós precisamos
desenvolver em nós para vivermos melhor. Tem pessoas que ficam sós, elas não sabem como curtir a vida. Quer saber mais ou menos como é que a gente sabe que a gente vive bem conosco? É quando a gente consegue ir eventualmente a um restaurante sozinho e tomarmos um bom vinho e comermos uma boa comida. Porque a própria companhia é tão boa quanto a companhia do outro, a companhia do melhor amigo. Então essa é uma virtude que a gente pode buscar. Uma das ideias que eu mais acho terrível é quando alguém diz assim: a vida é simples, nós que a complicamos. Quando alguém fala esse tipo de coisa, dá vontade de chegar e dizer: sério? Tu estás querendo me dizer que a vida é simples? Lidar com filhos é simples? Ter relacionamentos afetivos é simples? Estás querendo me dizer que aprender a lidar com a própria morte é simples? Tem nada de simples no viver. Absolutamente nada. Qual é o nível de complexidade? Entrou a Cris, esposa de um amigo meu, dos mais antigos. A complexidade para se ter um amigo é brutal. É brutal. A gente tem que concordar mais ou menos nos mesmos pontos de vista. Claro, não vai concordar em tudo, mas nos mesmos sim. A gente vai ter que aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a dialogar, ter valores similares. Então, sim, a vida é extremamente complexa. E dentro dessa complexidade, quais as virtudes para eu ser um bom amigo? São inúmeras virtudes, e uma delas é essa que a gente estava colocando anteriormente, que a questão acaba sendo se colocar no lugar do outro. Sabe qual é uma das dificuldades de se colocar no lugar do outro? É que a gente perde a certeza de muitas coisas. Porque primeiro que quando tu estás absolutamente certo, eu via pessoas assim defendendo a quarentena horizontal de uma forma, a quarentena horizontal é o certo, e sendo ela certa, quem pensar diferente está errada, e quem sair da quarentena horizontal não vai ter direito a ventiladores, como disse a Paula. Sério, meu? Te coloca no lugar da pessoa que é pobre. Chega para ela e fala isso. Vamos ver o que ela te diz. Chega para um cidadão que precisa pagar o tratamento da mãe, que custa R$5.000 todos os meses, e diz para ele que se ele sair de casa, existe uma probabilidade de 0,1% ou 0,2% de que ele vai morrer, e diz para ele não sair de casa e ficar na quarentena horizontal, porque é o certo. E aí ele diz: mas se eu não sair de casa, minha mãe morre mês que vem. Como é que tu defende a quarentena horizontal com esse cidadão? Se colocar no lugar do outro, essa é a maior, talvez, garantia de humanidade. Agora, dizer para uma pessoa: você não vai sair de casa porque eu tenho medo de contrair a doença, eu vou ficar em casa, você tem que ficar em casa, eu tenho dinheiro para ficar em casa, você não tem dinheiro para ficar em casa, mas o problema é seu, você vai ficar em casa. É a mesma coisa que dizer: eu vou matar outra pessoa. Perfeito, Jorge, perfeito. Achei desagradável também as críticas aos idosos na rua de forma indiscriminada. Perfeito. O idoso, eventualmente, que está na rua, ele sabe de uma coisa: pessoal, o que vocês podem julgar contra mim que eu não sei? O que vocês podem... Vocês vão dizer o quê? Que eu posso morrer? Eu sei disso, mais do que você que está aí dentro do carro ou no seu apartamento, e eu vou viver bem até onde eu puder. É isso que o idoso pode te dizer. Eu atendi um paciente
Uma das... eu tenho o privilégio de conhecer as pessoas profundamente, porque a minha profissão me permite. E eu estava atendendo um idoso, ele tinha 87 anos de idade, e aí eu perguntei para ele se ele tinha medo da morte. Ele olhou para mim com uma das melhores risadas que eu já vi na minha vida. E ele disse: olha para mim, você acha que eu tenho medo da morte? Esse foi um homem sábio. Sabe qual é a imagem de um homem sábio para mim? Não é um cara de barba, velho e com uma cara de sério. A verdadeira sabedoria para mim é o cidadão que passou por muitas coisas difíceis e ele continua sendo uma pessoa leve. Então, a sabedoria de um velho, em grande parte, para mim, consiste na leveza de uma criança, com a experiência, a compreensão de alguém que não apenas passou por experiências, porque passar por experiências não te dá sabedoria. O que te dá sabedoria é refletir bem sobre essas experiências. Boa tarde, Márcia. Então, o que é sabedoria em última análise? É eu entender a vida, entender as coisas como são, dentro do possível, nunca vou entender tudo, e aprender a lidar bem com elas. E na medida que a gente aprende a lidar bem com a vida, sim, a gente tem mais facilidade de se despedir da vida, que é o bombardeamento da mídia. E dia 27, daqui a pouco a gente encerra. A Jaque, uma amiga, ela propôs uma ideia de o que pode acontecer com as crianças após a pandemia. Não sei. O que eu posso dizer em grande parte é o seguinte: as crianças vão aprender a olhar para o mundo tal qual como seus pais olharam ou olham. Então, se os pais souberem lidar bem com o que está acontecendo na pandemia, a tendência é que os filhos vão olhar para os pais e dizerem: meu pai está tranquilo, eu vou ficar bem. Olha para a mãe, minha mãe está tranquila, então eu vou ficar bem. Imagina se tivesse na presidência um cidadão apavorado com a pandemia, dizendo: ai meu Deus, pessoal, eu não sei o que vai acontecer com a gente. O país ia entrar em desespero, da mesma maneira que os filhos fazem isso com os pais. Então, olhar bem para a pandemia. Se a criança ficar com algum problema depois da pandemia, vale a pergunta: o que está te incomodando? Se ela disser: bom, o que está me incomodando é que eu sei que eu vou morrer. E aí, enfim, até onde aprofundar isso com a criança vai depender de onde ela é capaz, mas vamos por partes, certo? Então, eita Deus, isso aí. Meu pai, 81, médica disse a ele que se ele viajasse poderia morrer. Riso, viajou, comeu bacalhau, com irmãos, está vivo até hoje. De fato, teu pai é o cara. E é isso aí. Pessoal, já é quase 12:30. E pelo que entendi, a gente tem 1 hora. E muitas perguntas aqui. E eu peço desculpas porque eu acho que a gente não tem mais tempo. Mas eu vou tentar armar um esquema de propor essa live semana que vem, tentando talvez responder a várias das perguntas aqui. Colocações do Michael Luiz Santos, da Solange. Bom que gostava das aulas, Solange. Então, muitas coisas aqui que eu não tenho tempo de responder, mas a ideia é fazer essa live às 11:30 nos domingos, por mais uns 2 domingos, quem sabe, e aí a gente vê se a gente continua ou não. Eu agradeço muito, e o Instagram acabou de dizer, vai acabar em 14, 13. Tá bom, tá desligando. Pessoal, bom domingo para vocês, curtam bastante,
e bons vinhos. Para quem gostar dos vinhos, é claro. Tem gente que não gosta. Abraço!